É isso mesmo, cuidado com o mundo e o seu sistema satânico, mundano. Cuidado com o mundo. Jesus vai dizer em João capítulo 14, verso 30. João capítulo 14, versículo 30. Ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Jesus disse: aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Eu não devo nada para ele. Vamos orar? Peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento. Essa palavra ela é libertadora e ela é muito importante para nós. Pai, abre o nosso entendimento dessa palavra. Nos dá o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Nos livra das artimanhas de Satanás, esse príncipe deste sistema mundano, príncipe deste mundo. Abre o nosso entendimento, Senhor, e faz brilhar na nossa mente, no nosso entendimento, a luz do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos arranca desse sistema anticristo, anti-Deus. Espírito Santo, coloca anjos aqui e ordena-os aqui agora. Sei que há uma batalha espiritual quando mensagens como esta são ministradas. Então eu oro pedindo ao Senhor que, de fato, o Senhor venha com o seu poder e com a sua palavra da verdade. Tu que é o próprio Espírito da verdade, e nos guia a toda a verdade do Senhor. Arranca da nossa mente todo engano. Não nos deixe ficar confusos, mas nos dê clareza bíblica. Possamos seguir a sua palavra, seguir o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Cuidado com o mundo. Alguma vez você já ouviu essa expressão? Olha, o mundo está entrando para dentro da igreja. Quem já viu isso? E quantas vezes o pastor, o homem de Deus, preocupado com a membresia, preocupado com as ovelhas que Deus o confiou para cuidar, no desespero, vendo essas coisas acontecerem, alertou a igreja: irmão, vamos ter cuidado. O mundo quer entrar para dentro da igreja. E é verdade. É verdade. Uma das metas, um dos alvos do diabo, não é só aquele que está lá fora, que já está debaixo dessa sua regência de enganos, mas é também reconquistar ou nos desviar da verdade, nos levar de volta para aquelas prisões em que nós vivíamos. Jesus foi muito claro, ele diz: o príncipe deste mundo, Satanás. Jesus o reconheceu como príncipe deste mundo, não mundo planeta Terra. A palavra mundo tem pelo menos 3 significados. O primeiro deles é o mundo como planeta construído por Deus, planeta Terra, mundo no local, espaço, no lugar de habitação. A exemplo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que Deus criou os mundos que nós vemos, e aí está se englobando tudo, todo o universo, pela palavra do seu poder. Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos, e pela fé nós cremos nisto, que os mundos que foram criados, isso está na versão da Bíblia revista e corrigida, foram criados pela palavra de Deus. O mundo como planeta Terra está no Salmo 19. Quando a Bíblia vai dizer-nos que
Os céus proclamam a glória de Deus e a obra das suas mãos anunciam, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No verso 4 diz: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Está falando do mundo, planeta. E no livro de Hebreus, que eu citei agora há pouco, capítulo 11, versículo 3, já está englobando até o universo. Todo o universo criado. Essa é uma palavra grega chamada cosmo, para o mundo criado, para o planeta. Essa é uma definição de mundo. A segunda definição de mundo nós vamos encontrar lá em João 3,16, que eu citei agora há pouco, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora a pergunta é: que mundo é esse? É o planeta? É a Terra? É esse universo que Deus criou? Não. Esse mundo aí fala da humanidade. A humanidade criada por Deus. Ser humano, gênero humano, são todas as pessoas que habitam na terra. Estas que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho por amor a elas. A terceira definição de mundo nós vamos encontrar lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Onde o apóstolo João, pelo Espírito de Deus, vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí pegou. Vou repetir: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Deus Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que mundo é esse que parece haver um paradoxo aqui? Porque num texto, João 3,16, Deus diz que amou o mundo, e aqui a Bíblia diz: não ameis o mundo. É sobre esse mundo que eu vou falar hoje. O mundo sistema, que tem como seu regente maior o próprio Lúcifer, Satanás, o príncipe dos demônios. É sobre esse mundo que eu quero dar hoje uma introdução, talvez, porque o assunto é amplo. É sobre esse sistema que tem como príncipe, como Deus, o próprio diabo. Um sistema que leva os homens para longe, o quanto mais puder de Deus, o quanto mais longe de Deus ele puder. Um sistema que tem leis, que tem princípios, que tem mandamentos, que tem costumes, que tem ideias e tem ideologias, que tem os seus valores que não são os de Deus. E tudo isso que eu falei, ideias, ideologias, costumes, tradições, regras, todas elas ante Deus. Isso é o mundo. Que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há nele. Essa sua maneira de agir, de ver, de se comportar, nós devemos repudiar, não amar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E o Senhor diz: porque tudo o que há no mundo visa alimentar 3 áreas: a concupiscência dos olhos, a cobiça, a concupiscência da carne, os prazeres carnais e pecaminosos, e a soberba, a altivez humana. Por isso trata dessas 3 áreas aqui: a concupiscência da carne, a soberba, a concupiscência dos olhos, a cobiça,
e a soberba da vida. E nada disso procede do Pai. É isso que você vai achar no mundo. É assim que a gente vivia quando estávamos no mundo. Mas tem uma boa notícia. O mundo passa. Vai acabar a luta um dia, se alguém está enfrentando luta. O mundo passa, e a sua concupiscência, que são os seus desenfreios, os seus desejos desordenados, carnais, vão passar. Mas quem fizer a vontade de Deus vai permanecer para sempre. E com o Pai. Esse negócio de máscara é um negócio desafiador para dar um glória a Deus, é difícil, né, meus irmãos? Mas faz um esforcinho aí, por favor, diga aleluia, Jesus. Amém. Se expressa, nem que seja com a mão, né? Faça nem a foquinha, né? Dá um bate-palma, por favor, faça alguma coisa. Quem vai permanecer para sempre aqui com Jesus, diga aleluia. A vitória é nossa, irmãos. Porque maior é aquele que está em nós. Acho que você não entendeu, mas eu repito, tudo bem. Maior é aquele que está em nós. Podia ser melhor. Diga, maior é aquele que está em mim. Diga, maior é aquele que está em mim. Quem é esse? Diga, Jesus de Nazaré. Ele vive em você, ele habita em ti. Ele é maior do que o príncipe desse mundo. Ele é maior do que o mundo. Ele é maior do que todas as coisas. Por isso João disse em 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Esse sistema mundano, ele cega o entendimento das pessoas. Não se preocupe se eu repetir algumas coisas, eu quero que fique cravado na sua mente. Esse sistema mundano, anti-Deus, anti-Cristo, anti-Bíblia, anti-princípios de Deus, anti a palavra de Deus, ele cega o entendimento das pessoas. Paulo, aliás, vai pregar aos Coríntios, ele diz em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus deste mundo, deste século, desta época, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque o propósito do diabo é esse, é isto, é cegar a mente, é bloquear as mentes. E ele está trabalhando isso de uma maneira terrível, principalmente nas faculdades. Desde pequena, a criança vai para a escola, ela já começa a aprender na escola que o homem é um animal racional. Quem aprendeu assim? Tem os animais racionais e os animais irracionais. O homem é o animal racional. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. É a coroa da criação de Deus. Deus fez os animais e Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas por que esse sistema traz esse tipo de ensinamento de ideologia? Porque ele é ateísta. Ele é evolucionista. Ele é anti-Deus, anti a ideia de um Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem está aqui serve esse Deus, irmão, faz alguma coisa, adore-o, se expresse de algum jeito, vença esse bloqueio da máscara. Aleluia. Então esse espírito é o que está atuando no mundo. Um espírito anticristo, com suas leis, com a sua cultura mundana.
E chega a um ponto da irracionalidade que a gente vê hoje no que tem sido transformadas as universidades no nosso país. A ponto de tirarem foto, o camarada cheirando o traseiro do outro como se fosse cachorro. Você sabe por que isso? Você sabe por que chega nesse nível? Aonde se faz apologias a tudo que é depravado. Você sabe por que o homem chega a um nível da irracionalidade como essa, parecendo um animal? Porque negaram o Criador que nos fez para a sua própria glória e louvor. Romanos capítulo 1. E Deus então os entregou. Só tem um jeito para essa turma: eles precisam se arrepender duramente dos seus enganos, de suas mazelas, de seus pecados, de suas perversidades. Preste bem atenção na leitura do texto. Eu vou pedir para me ajudar aí a abrir um texto na linguagem da Bíblia viva, se for possível aqui no telão. Consegue? Não consegue? Abre o texto para mim, por favor, apóstolo Rogério, para eu ler na sua Bíblia aí. Na Bíblia viva. Deixa eu botar meu celular. Está aqui. Pode deixar. Está aqui. Eu quero que você escute com atenção esse texto. Está ali, ó. Vamos a partir do verso 18. Verso 18. Para você prestar bastante atenção no texto, se você precisar só ouvir, faça isso. Eu vou ler numa versão diferente. É uma versão mais simples. Eu quero que você preste muita atenção no que você vai ouvir agora. Eu já postei esse texto, inclusive, esses dias no Facebook, nessa versão da Bíblia viva. Diz assim: do céu se revela a ira de Deus contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus quem lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus os entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocaram, e aqui diz trocam, a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros, homens tendo relações vergonhosas
uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam, falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos, vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las. Pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Pior ainda, acho que eu me perdi aqui, só um minutinho. Pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, Deus, ele se ira diante disso. E a Bíblia diz que do céu, a ira de Deus é revelada do céu contra toda essa impiedade. Esse sistema mundano, ele visa fazer do homem uma aberração, a ponto do próprio texto ser muito claro, de que alguns mudaram a relação natural da mulher com o homem e começaram a se inflamar de paixão pelo sexo, pela outra pessoa do mesmo sexo. Você sabe como é que Deus chama isso? De abominação. Eu vou repetir, a Bíblia diz que é abominação diante de Deus. Agora não pode falar mais. É homofobia. Ah, não fala isso não, apóstolo, porque senão eu tenho que entender que é o amor. O que importa é se duas mulheres se amam ou se dois machos se amam. Isso é uma balela do inferno, uma filosofia fajuta. Não existe amor nisto. O verdadeiro amor quem dá é Deus. O que existe aí é uma humanidade entregue a si mesma pelo próprio Deus, cometendo horrores. Esse sistema mundano, ele tem filosofias sutis o bastante para até convencer alguns crentes a olha como eles são lindos, eles se amam. Eu quero lhe dizer uma verdade bíblica aqui hoje, que talvez alguns aqui queiram até deixar Jesus. Vou te dizer uma verdade bíblica. Quem quiser andar com Jesus vai ser odiado pelo mundo. Sabe por quê? Jesus disse isso em João capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que antes do que a vocês, o mundo me odiou a mim. Agora, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, pelo contrário, do mundo eu vos tirei, eu vos escolhi, vos separei, vocês são meus, por isso o mundo vos odeia. Mas vocês não são melhor do que eu. Jesus disse, se me odiaram, vão odiar vocês também. Então tem alguns crentes que estão querendo ser melhor do que Jesus. Quer ter o aplauso do mundo, quer ter... Irmãos, me ajudem. O reino de Deus sempre irá na contramão do mundo. O reino de Deus sempre vai ir numa via diferente da do mundo. Não tem nada a ver. No mundo vale tudo, no reino não vale tudo. No mundo, o mundo é dos mais fortes, aliás, é dos espertos. No reino de Deus não é dos honestos, dos fiéis da terra. É esses que o Pai separou para habitar com Ele na glória. Salmo 101, verso 6. No mundo, quanto mais eu tenho, melhor. A ganância que impera.
próprio texto, João disse isso. No reino de Deus, não, a melhor coisa é dar do que receber. Lá em Atos capítulo 20, verso 31, se eu não me engano, Paulo lembrou as palavras do Senhor Jesus, isso mesmo, verso 35, aliás. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. No mundo você cresce, você é grande, você lidera para ser servido pelos homens. No reino de Deus, maior o que serve. E quem quiser ser grande, seja o menor. E quem quiser ser o maior, sirva a todos. Seja o menor e servo de todos. O reino de Deus, ele é totalmente o oposto do mundo. No mundo você bate, aliás, você apanha e você bate. No reino de Deus você mostra outra face. E é por isso que nós ainda temos dificuldades, porque tem muita coisa do mundo na gente. Tem muita coisa do mundo em nós. Mas o Senhor Jesus está nos limpando. Quem entendeu, diga amém. Ele está fazendo uma obra em nós, e a promessa é que Ele vai completar essa obra até o dia de Cristo. Esse espírito que nega a palavra, que nega os princípios de Deus, que diz que assim não é melhor, que tem em todos os setores os seus, e tem a sua unha lá, tem a sua mão, na medicina, na cultura, na educação, no governo. Porque como é que Satanás rege esse sistema? Através de homens ímpios. Através de homens que não temem a Deus. Através de pessoas com uma mente corrompida, que chega ao ponto de ir no nosso Congresso, no Senado, para defender sexo com crianças. E no Brasil tem movimento a fazer música, dizendo, eu vou pegar na sua perninha. Um pai falando para a filha. Uma banda aqui do Rio Grande do Sul. A sua coxinha é tão bonita. Você é minha. Eu tenho direito em você porque eu sou seu pai. Sabe o nome disso? Incesto. Pedofilia. Abuso. Mas o mundo... Não é bem assim. Agora tem doença para tudo. Porque nada é pecado. É um erro, é uma falha. Pecado não. Porque o mundo sempre vai distorcer a verdade. Porque quem está no mundo é um pai chamado pai da mentira. Aliás, é o pai da mentira. O pai de todos os enganos, Satanás. Essa é a mente que rege esse sistema. Que vai para a educação e tira Deus da escola. Vamos tirar a Bíblia das escolas porque incomoda, Deus incomoda. Incomoda o pai do sistema. Não, que família? Família é qualquer coisa. Daqui a pouco, cachorro com gato, com mais não sei o quê. Tiver um homem junto, é família. Irmãos, ou você vai ser pela verdade do Evangelho e ser um crente para valer, ou infelizmente, esse sistema vai te carregar. Jesus te salvou do pecado, do império das trevas e desse sistema mundano. Nós hoje vivemos pelos princípios do reino de Deus. Pela mente da palavra de Deus. Nós não podemos concordar com o mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Paulo diz, não vos conformeis com este século, este mundo, essa época. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se deixe, a Bíblia na versão da NVI diz, não vos amoldeis a este mundo. Isso está na versão da Bíblia NVI.
Não seja você amoldado. Não tenha a forma do mundo. Não se conforme com o mundo. Não se concorda com o mundo. Se não estiver de acordo com a verdade, eu quero lhe dizer o que está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 13, verso 8. Nada podemos contra a verdade. A verdade é uma só, é o que Deus diz. É a verdade de Deus. Senão a favor da verdade. Casamento é um homem e uma mulher. Não é homem com homem, não é mulher com mulher, não é homem com criança. E nem com animal. Esses aí são os que nós lemos agora há pouco em Romanos 1, que eu quero que você leia em casa ainda. Que Deus os entregou, tamanha a perversão deles, Deus os entregou para cometerem todo tipo de desonra, de pecado, de aberração. Jesus nos liberta. Quando a gente vem para Cristo, alguns aqui eram prostitutos, imorais. Desculpa a expressão, desculpa mesmo, mas tem gente aqui que é tão imoral, tão sujo, que se envolveu com cada tipo de coisa, porque naquele tempo não conhecia Cristo, que a Bíblia diz que só referir isso é vergonhoso, porque fez sexo com tudo que possa imaginar. Porque é assim que no mundo foi ensinado. Parece que o homem é um animal, descontrolado, não tem mais controle de nada. É porque eu não posso ficar. E aí o camarada fazia sexo até com a coberta. Você não é um animal. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o único e verdadeiro Deus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o resto é Baal. O resto é ídolo. Esse sistema, quando se trata da questão da fé, da questão religiosa, ele desvia o homem de Deus, mas ele não desvia o homem dos ídolos. Então o homem adora e serve a criatura em lugar do Criador. Ele desvia o homem de Deus. Não importa se você vai adorar ídolos, se você vai adorar homens, o governo, se você adora você mesmo. E a gente tem que ter cuidado até mesmo quando a gente tem uma idolatriazinha à nossa opinião, quando essa opinião difere da opinião bíblica. Cuidado. É minha opinião, apóstolo. É bíblica? Não. Joga fora no lixo, não presta para nada. Apóstolo, está me desrespeitando minha opinião? Não, irmão, você é cristão? Você não tem a sua mente transformada pela palavra? Regida agora por esta palavra? Isso é ser cristão. Eu penso como Deus pensa, eu falo o que Deus fala, eu creio no que Deus diz. A minha mente é guiada pela palavra de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Com todo respeito à sua opinião, com todo respeito, repito, não estou nem aí, desde que, a partir do momento que a sua opinião deixou de ser bíblica, aliás. Se ela deixou de ser bíblica, não presta. Se você não tem conhecimento, tudo bem, a gente entende, nós estamos aqui para ensinar a palavra. Estamos aqui para aprender o que Deus diz. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo,
conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Mas tem um problema, olha o versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós não andamos segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito do mundo. Que espírito é esse? É o espírito que a gente um dia viveu nele. É um espírito que um dia levou a gente para todo tipo de desobediência e nos fazia filhos da ira. Efésios capítulo 2. Veja comigo, por favor. Foi de lá que Deus nos arrancou para vivermos uma nova vida em Cristo, alinhado com a palavra de Cristo, alinhado com a Bíblia, alinhado com Deus, alinhado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 2 diz: Ele nos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Então Deus nos arrancou desse lugar, desse contexto de trevas, de opressão, de cativeiro emocional, cativeiro mental, cativeiro do coração, da paixão, dos prazeres carnais, de uma vida conduzida pela obra da carne, pelos desejos da carne, pelas concupiscências carnais, conduzidos pelos pensamentos humanistas, por uma mente longe da mente de Cristo, dos princípios de Deus. Para nós pensarmos como Deus pensa, para nós falarmos o que Deus fala, para nós vivermos o que Deus nos chamou para viver em Cristo Jesus nesse tempo. Quem entendeu, aplauda o Senhor por isso. Por favor, adore. Esse espírito mundano quer influenciar. É o espírito do anticristo, que já está no mundo, quer influenciar-nos, quer corromper a noiva, quer desviar os filhos de Deus. Mas não vai não. Não vai não. Tiago 4,4, Tiago já avisou: infiéis, adúlteros. Será que vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, quem quiser se tornar amigo do mundo, a si mesmo vai se constituir inimigo de Deus. Quem você escolhe ser amigo? De Deus ou do mundo? Quem escolhe ser amigo de Deus, faça alguma coisa, por favor, fale alguma coisa. Então você vai ser inimigo do mundo. O mundo vai te odiar, vai criticar você, vai dizer que você é tacanho, velho, você é retrógrado. Você é uma pessoa muito... você tem viseira, não sei o que lá, vai te chamar de tudo quanto é coisa, vão nos apelidar, nos dar nomes. Não tem problema não. Continua sendo de Deus. Importa não, o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas quem fizer a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Não tem problema não, pode me chamar do que quiser. Maior é aquele que está em mim, Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, do que esse espírito maligno que está no mundo, cegando as mentes, levando as pessoas para o pecado, levando a uma falsa religião, onde a gente aplaude o pecado. Esse espírito é tão sutil que ele já trouxe para a igreja evangélica uma doutrina nova chamada hipergrace, hipergraça. E aqui em Curitiba já tem igreja que já está com essa filosofia, porque isso não é teologia. Isso aí é o espírito do engano, dos falsos profetas, dos falsos mestres.
que estão colocados por Satanás, inseridos na igreja, para desviar as pessoas com uma falsa religião, uma falsa vida cristã, o falso evangelho. Pode tomar uma cervejinha assim? Pode, não tem problema não. Chapa mesmo. Tá ruim o casamento? Não, troca de mulher, não tem problema não. Deus é amor, tudo é amor. Oh, Deus ama. Para que pregar sobre o pecado? Para que confrontar o homem nas suas mazelas, nos seus pecados? Vamos falar do amor, o amor, porque ninguém se ofende com amor. Tudo amor, tudo é amor, gente. Não importa se é 2 homens ou se é 2 mulheres, o que importa é o amor. Vai para o inferno com a sua mentira, Satanás. Em nome de Jesus, seu falso, enganador, serpente maligna, que desde o livro de Gênesis, no capítulo 3, desde que Deus fez o homem, desde o Éden, está dizendo o contrário que Deus diz. É assim que Deus disse? Colocando dúvida na palavra de Deus, questionando a palavra de Deus, distorcendo a palavra, indo contra a palavra, dizendo, não morrerás!